Bom dia, gente! Vamos chegando. E aí, Matheus? Matheus, você foi o primeiro a entrar aqui na sala, hein? Que honra, Matheus! Mateuzinho, bom dia! Duda, bom dia! Bom dia! E aí, Duda, trabalhando muito, muito frio aí? Trabalhando um pouquinho? Que legal, que legal. E o frio, hein? Tá frio hoje, hein? Pelo amor de Deus. Fátima Rocha, que fez muito por Vargem Grande durante 8 anos, trabalhou intensamente em prol do social. Que honra você estar aqui conosco hoje. Ótimo dia! Bom, gente, vamos falar dela então, né, para nós fazermos o pedido, né, o convite. Hoje a minha convidada na nossa live sobre o despertar de talentos e transformação de vidas é Renata Alves, essa grande líder comunitária de Paraisópolis. Paraisópolis, para quem não sabe, tem 100 mil habitantes, gente. É a quinta maior comunidade do Brasil e a segunda maior de São Paulo. E a Renata, ela é, além de líder comunitária, ela viu sua vida mudar a partir do momento que as produções começaram a ir para Paraisópolis e ela começou a desenvolver um trabalho ali de assessoria por conhecer as pessoas, conhecer as locações, os espaços. E disso surgiu a oportunidade dela empreender. Hoje ela é fundadora da Quebrada Produções, que é uma produtora que visa fomentar e fortalecer o desenvolvimento e a economia local de Paraisópolis, e sim dar oportunidade e permitir o acesso para que outras pessoas, vizinhas e vizinhos dela, ingressem aí nesse mercado, um mercado tão diferenciado e um mercado tão importante para todos nós, pois leva a informação, a comunicação. Além de líder, além de empreendedora, a Renata também ela é uma grande cuidadora. Tanto que ela começou a desenvolver aí no período, no início de pandemia, ela deixou sua própria casa e passou a trabalhar, a morar num centro de contingência. E o seu WhatsApp ficou muito disputado, porque é ela que coordenava o trabalho das ambulâncias locais, né? Que foram realizadas, né? Um trabalho que foi realizado em parceria com o comércio local, associação de moradores e também com o G10 Favelas, que é um grupo que reúne as 10 maiores favelas do Brasil. Então, do mais, ela vai contar sua história para nós e eu agradeço imensamente a participação de vocês, a Adriana, a Patrícia, a Aishi. Marhaba Aishi, kifak, kifik. E vamos convidar então esta grande mulher, Renata Alves. Vamos aguardá-la. Lá deve estar corrido, como sempre, né, Renata? Mandei o convite já para você, viu, Rê? Aí! Ô, Rê, Demorou esse encontro, né? demorou muito! Ô, Rê, eu esqueci de falar também para as pessoas na abertura. Ela é escorpiana, então temos algo em comum. Eu sou de escorpião também, de 7 de novembro. Todo dia 8 de novembro. A Não gente vai fazer, a gente acredito! vai comemorar juntos. A gente comemora Vamos, no dia 9.
Maravilha, maravilha, no dia 9. Ah, Fechado, fechado. bom dia para todo mundo primeiro. Perdoe meu atraso, pequeno atraso. Eu estou na casa de uma amiga, na verdade, né? Porque eu moro numa das ruas principais aqui de Paraisópolis e hoje é sábado, hoje é dia de feira, então tá fervendo. E eu tô na casa dessa amiga, então a cozinha é toda dela. Ela falou: você vai mostrar minha casa toda bagunçada? Falei: vou fazer o mexendo a sua casa. E muito, muito obrigado pelo convite. Demorou pra caramba, né, pra gente conseguir conciliar. Mas estamos aqui, tudo o universo conspira. Exatamente. Tudo no momento certo, na hora certa, não é, Renato? Verdade. E, gente, e a Renata, ela é uma grande mulher, mas é aquilo, né? Ela se inspirou em alguém, na sua mãe, Na minha né? Que é mãe. uma mulher forte, mãe de 5 filhos, você é a caçula, inclusive, né? E aí eu Isso. queria que você contasse um pouco dessa infância maravilhosa com essa mulher tão guerreira e mandar um beijo pra ela também. Como é o nome dela? Dona Eva, ela já é falecida, né? Vocês me veem, Sim. que legal, gente. E tem 3 anos, né, que eu perdi minha mãe. Foi um momento bem difícil. A gente não. A gente aprende a conviver com a dor, né? Não fala que passa com o tempo, dói menos, não. Não dói menos, não. Dói na mesma intensidade, dependendo da situação, dói até mais. A minha mãe, ela foi uma mulher muito guerreira. A minha mãe, ela veio para São Paulo com a roupa do corpo e fugida de um relacionamento abusivo. A minha mãe já tinha os meus 4 irmãos, né? O José, que é o mais velho, a Aparecida, o Rogério, que também já é falecido, e a Adriana. E a minha mãe, ela teve que deixar cada um em uma casa e ela veio para cá escondida, para São Paulo, com a roupa do corpo. E ela foi para casa de alguns parentes e começou a trabalhar em casa de família na época, né? E para juntar um dinheiro para poder trazer os filhos dela. Nesse período ela conheceu meu pai, que começaram a flertar. Meu pai também veio para São Paulo tentar a vida, ele é o mais velho de 9 irmãos. Família grande, o povo aqui adora. Imagina quando todo mundo se reúne, né? Parece briga, parece movimento. É igual em E casa. aí eles se conheceram e foi quando começaram a namorar, né? E aí meu pai chamou ela para ir morar com ele. Ela falou: então, eu não sou sozinha. Se me quiser, tem o pacote. São 4 filhos e uma mãe, que era minha avó. E aí, quando eles vieram para Paraisópolis, né, que eles conseguiram construir um barraco mesmo, madeira, com muito custo aqui, ela conseguiu trazer os meus irmãos e a minha avó. E sempre trabalhou muito, né? Tudo que ela conquistou foi com muito suor. E sempre nos ensinou muitos valores, né? Minha mãe sempre falou que o importante era estudar. Ela era analfabeta, meu pai é analfabeto, né? Semi-analfabeto, na verdade. Minha mãe completamente analfabeta, não por opção, mas porque ela tinha que trabalhar. Minha mãe trabalhava na roça. Meus irmãos ela teve todos em casa, né? E minha inspiração é minha mãe. Sempre foi a minha mãe. Isso Que foi. E legal. aí eu tive um irmão que foi o Rogério, que ele foi renal crônico por 14 anos. E quando ele faleceu, 8 meses depois, a minha mãe faleceu. Eu falo que o Rogério não morreu, né? Ele descansou, ele parou de brigar com a morte. Ele falou: agora eu vou descansar. E aí, 8 meses depois, Dona Eva partiu e foi ficar com ele. Eu falo que ela sempre deu muito colo para os filhos que mais precisava, que é mãe sente, né? Mãe sabe. Hoje eu sou mãe, hoje eu sou vó de uma menina de 3 meses. Nossa, Então, ele precisava muito dela, né? Lá, e aí ela partiu, mas deixando essas mulheres fortes aqui. sim. E essas pessoas fortes, especiais, elas continuam vivas em nós, né? Para sempre, Sim, assim, né? é o que E vai importa. passando pros Vai. netos e vai que vai. O Rê, então esse gesto que você tem tão nobre aí de cuidar, né? Porque principalmente no momento que a gente vai falar da questão da pandemia, mas que desde sempre, desde menina ali, o pessoal tava aquela confusão ali, você ia, não, gente, deixa disso, vamos parar. Entrava no meio para apaziguar, para levar uma palavra e tudo mais, para acolher as pessoas, para acalmar. Então isso foi dela mesmo, né, da Dona Eva, né, de acolher todo mundo, de cuidar das pessoas, né? Da, de acolher todo mundo, né? Minha mãe sempre fez questão de ajudar todo mundo.
né? E todo mundo em volta e todo mundo mesmo que estivesse longe. E isso, eu falo que toda essa parte boa que eu tenho veio dela, né? A parte mais bruta, por incrível que pareça, é do meu pai, que é uma pessoa maravilhosa também, que trabalhou muito na vida. Mas essa parte mais acolhedora, genética pura da dona Eva, que também veio de uma mulher forte, que foi a minha avó, né? E que também veio de uma outra mulher forte, que foi a minha bisavó. Então, é uma linhagem de mulheres guerreiras mesmo. Que legal, que legal. E a Quebrada Produções, em que momento que ela surge? O lado empreendedora? Não, vamos desbravar, a gente sabe, né? Eu sou empreendedor também, eu sei o quanto é desafiador, né? A gente conversa muito sobre isso, de dificuldades. Eu tenho trocado muito a palavra dificuldade por desafio, para dar uma amenizada. E como foi o início da Quebrada Produções? Foi lá na adolescência, porque você fez um grande Não, comercial ou foi mais tarde? Como foi não, isso? não. Vem toda uma história antes da quebrada. Eu acho que eu Ah, tropecei em é? produção e a produção me abraçou. Assim, eu falo que não fui eu que escolhi a produção, né? A produção me escolheu. Quebrada Produções ele veio depois, muito depois. Eu demorei um tempo para me ver como empreendedora, para entender que isso era um empreendimento. Eu fiquei reclusa por 2 anos e 4 meses, né? Para quem não sabe a minha história, mas eu vou tentar resumir. Depois a gente pode até voltar nisso. Sim, Eu sim. fiquei reclusa por 2 anos e 4 meses na penitenciária do estado mesmo. E aí quando eu saí, né, meios de agosto de 2009, se não estou errada, né? E aí o Gilson e a Ju me chamou de volta para a associação, né, dos moradores. Eu já fazia parte da associação de mulheres aqui de Paraisópolis, né? E no fim de ano a gente sempre fez entrega de sacolinha de Natal para as crianças aqui. E chegou uma equipe de produção que precisava que alguém acompanhasse eles nas obras de urbanização que estava acontecendo aqui em Paraisópolis. Tinha que ser alguém que falasse das obras, dos pós e dos contras, mas que também conhecesse e conseguisse transitar aqui muito bem, né? E eu também fazia parte do conselho gestor de urbanização, né? Eu faço parte de tudo. Parece que a pessoa não tem o que fazer, ela fica se enfiando em BO. E aí a gente foi eu e a Ju, né? A Juliana, amiga minha, a gente foi acompanhar essa galera da produção, que era uma propaganda para o governo federal, para falar dessas obras de urbanização aqui. E ao longo da visita, nos pontos onde estavam acontecendo essas obras, a gente foi contando da nossa infância, como foi, por incrível que pareça, por mais difícil que era, mas para criança não tem essa dificuldade, principalmente criança periférica. Ela se reinventa, então ela vai brincar na rua, ela brinca com o que tem. E a gente contou que quando chegou o asfalto na nossa rua, né, a gente ficou empolgado e ninguém dormiu aquele dia porque passou o asfalto na nossa rua. E aí a gente foi jogar bola e a gente foi contando quanto foi maravilhoso tudo aquilo que estava acontecendo. A gente não tinha área de lazer, né? Era o campo do Palmeirinhas, que na época era Barrão, né? Que era o terror das mães. Mas para a Olha, gente aquilo era um divertimento. E no longo do dia, fazendo as visitas e contando as histórias, no final a produção foi embora e quando foi à noite eles me ligaram. E aí falou: Rê, a gente tem duas notícias para te dar. Uma boa e uma muito boa. Uma é que a gente vai fazer a propaganda aí sim, a segunda é que a gente vai usar você de personagem. Eu quase caí dura estatelada. Eu falei, como assim? Mas na época, quando eu saí da penitenciária, você sai com aquele gás, eu saí com um gás de vou mudar minha vida, vou transformar, nunca mais passo por isso, mas porque eu tive uma estrutura, né? E não é assim. e você trabalhou muito nesse período, né? Trabalhei muito, mas não é isso que acontece. Isso não é a realidade, gente, né? Não tô florindo a história, porque não é Sim. assim. E eu tinha entrado na faculdade e falei, vou fazer psicologia sem R$ 1. E meti a cara de fazer psicologia, mas a mensalidade chega, né? Na época era R$ 800, caríssimo. Caríssimo. E a propaganda, aquele job, iria entrar um dinheiro legal. E eu me achei atriz e topei, morrendo de medo, mas fui fazer. E chegaram, assim, a produção chegou 5 horas da manhã com 15 caminhões. Nossa. E produção comercial, governo federal, é hollywoodiana a coisa, né? Sim. E aí eu toda maquiada, a Juliana toda maquiada, que foi usada a Ju também,
Só que aí a gente tinha que parar em cada ponto de locação de Paraisópolis, ou alguém ligava o som, ou alguém parava o carro no lugar errado, e aí a gente tinha que se desmontar inteira e ir atrás daquele morador para pedir, ou para baixar o som, ou para puxar o carro mais para frente, ou mais para trás, ou para colocar o carro de volta, porque no dia que veio fazer a VT, o carro tava. Hoje eu sei o que é VT, né, gente? Na época eu não sabia, não. E aí a gente teve essa sacada de que é um trabalho, né? Sim, E já tinha acontecido outras gravações aqui, mas a gente nunca tinha se envolvido diretamente, né? Tinha apontado os lugares, mas também não foi aí que deu esse estralo. Posteriormente, esse comercial do governo federal, que passou em rede nacional e passou no rádio e tudo mais, apareceu um outro jobbing da Coca-Cola, enorme também, que era para abertura da Copa de 2012. E aí eles trouxeram 80 figurantes, né? E a gente encheu o campo e a frente eram 3 frentes ao mesmo tempo, simultâneo. E eu montei uma equipe aqui muito rápido para trabalhar comigo e que deu certo. E aí que eu percebi real que, peraí, dá para fazer e dá para melhorar. E aí, a partir daí, quando tinha um jobbing grande, ou mesmo pequeno, que desse para usar a figuração de Paraisópolis, era uma das exigências que eu tinha, que o catering fosse daqui também, que eles trouxessem o mínimo possível e que a maioria da mão de obra fosse usada daqui, para fomentar. Mas também não foi esse conto de fadas daí para frente, não, viu, Richard? Já apanhei pra caramba. Aí a gente fez um comercial para Gillette enorme. E naquele dia, cada figurante ganhou R$ 200 e eu saí feliz da vida. Trabalhei quase 20 horas e feliz, achando que eu estava bem. Demorou um longo período para eu entender que eu tinha direito de saber quem era o contratante, né? Porque a produtora maior, ela vem e ela depende do quebrada, porque senão ela não sim. consegue fazer, né? E aí, quando saiu a propaganda, Gillette, com um jogador de futebol famoso, eu falei, gente, eu feliz com R$ 200 e uma alimentação, né? Mas aí eu pude entender também que, assim, se o jovem ele aluga um apartamento na Paulista vazio e paga muito bem, ele vai alugar a laje da Dona Maria e vai pagar muito bem também. Lógico que a gente não vai fugir não tem que ser nada exorbitante, mas precisa deixar algo para a comunidade. Quando eu falo deixar algo para a comunidade, não é pagar quarto setor, como eu costumo dizer, nada disso, porque aqui não tem isso. Mas você vai pagar pelo desconforto de que eu estou tirando as pessoas da casa dela, eu estou parando a rua, Sim, eu estou obstruindo as vias. E do mesmo jeito que é no centro, que é em qualquer outro lugar que se paga para a prefeitura, na comunidade você vai pagar para o morador também, porque eu vou pedir para que ele tire o carro dele dali, eu vou fazer com que ele acorde mais cedo, né? E isso a gente está falando de coisas que começam 5 horas da manhã. Então tem essa complicação. Mas levou um tempo também, a gente continuou fazendo jobs e levou um tempo também. Eu só fui me ver empreendedoras quando eu fui convidada para fazer biografias, né? olha, E aí foi um amigo meu, Santos, e aí tinha, né, biografias colaborativas, que é onde conta a minha história, que tem a Elisandra, que conta a história da Elis daqui, que hoje é uma das proprietárias do Mão de Maria. Tem a história da Mila, né, que vende acarajé, a da Rúbia, cidade de Tiradentes. E aí foi quando um amigo meu, Santos, também, que é todo mundo muito junto, e o Santos tentou me convencer e falou: Rê, faz um vídeo, conta a sua história, fala o que você sonha. Eu falei, cara, eu vou contar o quê de bom? Aí ele falou, não, conta, vamos mandar, vai que eles te escolham. E aí eu falei assim, o que você quer que eu conte? Que eu tenho uma produtora e que eu quero melhorar o lugar? Ele falou, não, Rê, eu quero a sua história, que a maioria das pessoas não sabe o que acontece, não conhece o outro lado. E aí no vídeo que ele fez, eu contei que eu era, né, ex-presidiária e que eu tinha uma produtora. Eu ainda eu falava que eu tinha produtora, mas eu ainda não me via como empreendedora e muito menos como produtora. E escolha foi unânime por conta da minha história, né, nessa questão. E foi quando surgiu biografias colaborativas para contar essa minha história aqui, que a galera não conhece, que fica em off. E conheci a Ana Fontes, e aí fui conhecendo N mulheres maravilhosas que eu já admirava, mas não conhecia pessoalmente.
E foi aí que as meninas me deram uma sacudida e falou, Renata, você é empreendedora, mulher, acorda. E aí o Quebrada, oficialmente, Richard, nasceu aí. Porque eu tive que Olha, correr e fazer MEI, entendeu? E eu já era empreendedora. Mas a gente não tinha uma identidade, a gente não tinha um nome, né? E aí ficamos pensando no nome. Como colocar o nome da produtora? E aí o Igor, que é meu sócio e meu ex-marido, falou assim, Quebrada. Porque a gente convida as pessoas para vir pro que Quebrada. barato. O Rei, você E acredita aí, que eu pensava que fosse no período de escola, lá, antes de tudo não, acontecer? não, Olha, veio aqui agora, muito recente. Eu já fazia esse trabalho, mas sem identidade, né? E o Quebrada nasceu por conta do Biografias Colaborativas, né? Eu falo que o Quebrada nasceu de um parto fóssil, sabe? Assim, foi arrancado. É, e que precisa. é o medo, né? O E medo. o medo Resistência, né? Eu vejo, completo, eu não sei completo. na sua família, mas na minha eu sou o primeiro empreendedor que tem, né? Então eu acho que essa coisa da quebra do tabu, porque eu sempre gostei eu costumo dizer, eu sempre gostei do crachá, da carteira assinada, Da estabilidade, né? da estabilidade. Então isso foi um desbravar mesmo, matar alguém dentro de mim para. E eu acho que para Quando, você também olha, então foi parecido. teve um período muito difícil da gente na associação de moradores, né? Aquela molecada, quando o Gilson assumiu e tal, não tão moleques assim, Sim, mas quando o Gilson assumiu a presidência da associação de moradores, e a gente tinha que ter projetos para ter salário, né? E, e chegava, quando tinha algum dinheiro, a gente sentava todo mundo e ia ver quem estava mais necessitado para poder sim. receber. Minha mãe falava, vocês pagam para trabalhar, não é possível, vocês ficam lá o dia inteiro e ficava assim, É. tentando resolver problemas da comunidade, mas a gente não tinha um real, né? E essa coisa eu não sou a primeira empreendedora da família, mas por Ah, quê, tá. Richard? Porque o periférico ele não é educado para ele se ver como empreendedor, entende? Sim. E isso a gente nasce empreendedor. Porque, assim, a minha irmã e o meu cunhado, eles tinham uma empresa de transporte escolar, então já era um Ah, empreendimento, já mas era um eles não se empreendimento. viam assim. Meu pai teve uma época que resolveu montar um boteco, um bar mesmo aqui, né? E vendia sorvete, vendia açaí, vendia água de coco, então era um empreendimento, né? Meu pai sempre teve garagem, ele sempre teve carro, mas ele nunca soube dirigir. Olha que coisa, Olha, né? igual meu avô também, E aí lá teve em um Bauru. período que ele não tinha carro, então ele alugava a garagem, porque nossa casa tinha garagem, mas não tinha carro. É um Sim, empreendedor, né? Ele trabalhava fora, ele sempre trabalhou fora, mas tinha essa rendinha a mais por fora. Isso é um empreendimento, mas a gente não se vê assim. O periférico ele não é educado para se ver como empreendedor, que é o que eu costumo falar. Aquela mulher que ela tem que sair do trabalho porque ela tem que ficar com os filhos dela e ela vai e fica com o filho de outras pessoas, que a gente costuma chamar de mãe crecheira, ela é uma empreendedora. uma empreendedora. Ela é uma empreendedora, mas nós não somos educados para nos vermos como um empreendedor, né? Aquela moça que faz o bolo para fora, ou que a gente pede, faz os pedidos em épocas comemorativas, e que, fora isso, ela trabalha numa casa de família, ela trabalha numa empresa, enfim, Sim, ela também é uma empreendedora. Mas a gente costuma falar, não, eu estou fazendo um bico para ter uma renda a mais. é, Não, não é um bico, é um empreendimento. E levou muito tempo até para que a sociedade entendesse que o periférico, o favelado mesmo, ele empreende. E ele sim, consegue se virar para complementar a renda. E exatamente. aí, para parar para pensar, a família toda sempre veio de empreendedores. É que a gente não se via assim. Eu até então tô aprendendo então, viu? Porque eu tenho que me corrigir. Minha mãe então foi empreendedora, que ela lavava a roupa para fora. Semana Tá passada eu vendo? contei pro Newton Bicudo. Minha mãe lavava a roupa para fora pro Isso, INPS. E nós íamos isso. e ainda fazia entrega ainda, que aí carrinho de Ó, feira lá em Bauru. empresa montada, ela só não tinha MEI. Realmente, realmente. Ai, ai, foi um sarro, até que eu lembrei até da marca da máquina de lavar, que era a única coisa bacana que tinha em casa, todo mundo riu essa semana, que era White Westinghouse. É nome E aí, imponente, né? não, e aí eu querendo me aparecer, quando os coleguinhas iam fazer trabalho de escola em casa, eu colocava o caderno, eu vou fazer aqui mesmo para mostrar que tinha máquina. Colocava o caderno em cima. Isso. Coisa de criança, né? Um barato, Então, tá viu? vendo? Já estava na genética, você não é o primeiro. Verdade, verdade. Ô, Rê, e recentemente teve, eu acho que tem já uns 3 meses,
uma grande polêmica envolvendo seu nome assim no Brasil todo, né? Com aquela questão daquele comentário infeliz da Xuxa, né? Da questão de fazer testes, deixar de fazer com animais e fazer com detentos e tudo mais, e não sei o quê. E ela correu, apagou, mas todo mundo viu, o Brasil viu. E aí entra quem? Renata Alves para ir ali e Entre falar, não, Natal. tem pessoas, né, que erraram ali, mas que querem e precisam e merecem uma segunda chance de se reinventar e avançar na vida. E conta pra gente como foi esse momento aí pra você. Então, Richard, é assim, nunca sonhei em ser Paquita, viu, gente? Nunca sonhei. Eu sempre sonhei em ser a própria apresentadora. Né? Eu brincava muito, eu forçava meus primos, eu sou a mais velha, então eu forçava meus primos a brincar com o que eu queria. Então eu sempre fui apresentadora e eles é que tinham que ser os Paquitos, né? E quando surgiu essa polêmica, a Cris me ligou e a Cris falou assim, Rê, você viu o que a Xuxa falou, o que ela declarou, e eu acho que a pessoa melhor para responder isso é você. Eu, particularmente, não dei muita atenção, que hoje a gente está numa inversão muito grande de valores. A gente está dando notoriedade para as pessoas que literalmente, desculpa a palavra, mas essa é a palavra, caga no pau. Está tendo Sim. essa inversão, né? E a Cris se tornou uma amiga, e eu falei assim, Cris, ela falou assim, eu preciso fazer essa matéria para o UOL. Eu falei, Cris, vou responder por você. Ela falou, posso contar? Eu falei, por favor. Eu mesma demorei um tempo para falar da minha história, né? Porque o sistema é um lugar que ele não está lá para ressocializar ninguém, gente. É literalmente um depósito e ele afasta a família, ele afasta qualquer crença, ele afasta qualquer credo. O meu caso foi excepcional, assim, eu tenho um Deus muito presente na minha vida, né? Eu nasci e eu fui criada na religião católica, sou batizada, mas adoro ir num terreiro de Umbanda. Eu gosto de onde eu me sinto bem, né? Sim, Deus, ele é um só, ele prega um amor. só. E quando a Cris pediu, eu falei, eu fiz esse comentário porque assim é muito fácil você apontar quem está do outro lado do muro, até que um parente seu vá parar do outro lado do muro. Isso é muito louco. E se você vive num país em que as pessoas pretendem e elas apoiam mais construções de cadeias do que de escola, essa inversão de valores está muito grande, né? E lá dentro, ninguém é rato de laboratório. São seres humanos. Eu não estou dizendo que não tenha que pagar pelo erro. Eu errei e eu paguei pelo meu erro. E assim que eu saí, eu tentei fazer a diferença. Eu tento até hoje. E é um trabalho de formiguinha. Mas existem N Renatas que ficaram lá dentro e que não têm a mesma oportunidade que eu tive. Porque não tem a base que eu tive. Quando eu falo a base familiar mesmo, né? Minha mãe, assim, a minha mãe não faltava em uma visita, né? E chegou um dia que eu falei para ela, mãe, eu vou tirar o seu nome do rol porque eu não quero que você venha aqui. E ela falava, eu sou sua mãe, onde você estiver eu vou. A minha mãe, no momento que eu errei, ela não passou a mão na minha cabeça. Em momento nenhum, mas ela foi mãe. Ela falou, Sim. você errou, você tá aqui, você vai sair daqui, você vai fazer diferente. Minha mãe nunca encostou um dedo em mim e nenhum dos filhos dela. Minha mãe nunca foi do pensamento de que bater educa ou ensina. Mas ela me falou, se você errar de novo, eu mesmo te dou uma surra, né? E quando a Xuxa faz aquele comentário infeliz, é porque a realidade que eu não conheço, para mim, ela não existe, Richard. Entende? Sim. Se eu não conheço aquela realidade do lado de dentro, para mim ela não existe. Então eu vou sempre acreditar que todo mundo que está naquele lugar, naquela caixa de cimento, são pessoas realmente inescrupulosas, entendeu? E eu, Renata Alves, estava lá pagando por um erro que eu cometi, com toda a consciência que eu cometi um erro. Mas eu tinha pessoas nas celas ao lado que estavam lá sem ter cometido erro nenhum, verdadeiramente. E isso é triste, porque a gente tem um sistema judiciário arcaico, entende? Eu conheci pessoas realmente boas, eu realmente fiz amizades e que eu tenho Sim. elas até hoje, que a gente se fala até hoje. Então, um exemplo, tinha uma senhora lá, que a gente cuidava muito dela, cuidava assim, tinha um carinho maior por ela, porque ela estava lá, porque o filho não pagou a pensão.
Meu Uma Deus, pessoa é. de 60 anos, que teve uma vida inteira, sabe? Que pobre costuma dizer que a única coisa que tem é o nome, né? Minha mãe ensinou esse É tempo, o não nome. surge o É. nome, porque pobre só tem o nome. E ela estava lá dentro. E é certo e é justo. Mas para quem passa fora, ou para quem vê uma senhora dessa indo para uma audiência dentro de um carro da polícia e que ela entra num fórum, vai julgar ela. Vai falar, nossa, Exatamente. deve ser uma senhorinha do crime, deve ser qualquer coisa, entendeu? Sem saber que aquela pessoa estava lá por um crime que ela não cometeu. Então, existem pessoas boas dentro daquele lugar, e mesmo que existissem Sim. só pessoas más, entendeu? Não justifica você falar para testar naquelas pessoas, porque eu estou sendo muito pior que elas que estão lá dentro, independente do crime que elas cometeram de estar lá. Com Eu não certeza. quis dar muita, na verdade, assim, eu não dei muita audiência, na verdade, eu não parei nem para ler, e eu só deixei a Cris fazer e contar a minha história, porque foi pela Cris mesmo, e é muito fácil para uma pessoa branca, de privilégios, falar uma coisa escrota dessa, Sim. entende? Mas isso é a sociedade que nós vivemos. O moleque periférico, o negro periférico, se ele é pego, isso eu estou sendo realista, gente, eu não uso droga, eu nunca usei droga, na verdade, não é a droga que eu uso é cigarro, enfim, que é a lícita, né? Se ele é pego fumando maconha, por exemplo, ele pega 5, 6 anos de cadeia. Eu fui condenada a 7 anos de cadeia por 5 gramas de maconha. Se Nossa. eu pego o mesmo rapaz da faixa etária branca nos Jardins, ele entra como usuário. Ele não chega nem a pisar o pé na penitenciária. O erro é o mesmo, tem a mesma medida, entende? Só que o castigo não é o mesmo. A mão ela pesa mais para quem está do lado de cá, do lado periférico. Então a gente nunca vai viver numa sociedade justa. Se eu... É a mesma coisa, por exemplo, que eu costumo falar isso. Eu falo, gente, não adianta a pessoa ir para a igreja com a Bíblia embaixo do braço, só que no decorrer do caminho, se ela vê uma moça na esquina, se ela vê um moleque, uma roda de um moleque fumando uma coisa, qualquer coisa que seja, falar, tomara que morra, tomara que a polícia Sim. prenda. Você está fazendo o quê indo para a igreja? Nem vá, volta do meio do caminho que você já está todo errado. Então, Sim. isso é muito complicado. Eu não posso admitir que dentro de uma periferia é um noia, né? E se é uma pessoa de classe média alta ou se é uma pessoa conhecida ou parente de alguém conhecido, aí ele tem um problema. É. Um Então, distúrbio, todo né? mundo tem É até um problema. distúrbio. A É. droga, a É. Cracolândia é um problema de saúde pública Sim. e precisa ser tratada assim. A diferença é que se eu tenho um poder aquisitivo melhor e eu entendo que algum parente meu está começando a entrar no mundo das drogas, eu rapidamente tento enfiar ele numa clínica, né? Isso com a estrutura de piscina, quadra, estrutura psicológica, que não está errado. Mas se é um periférico, eu enfio na cadeia. É. É. E as pessoas correm sublimar, né? O nome, tipo. Nem sei se é esse termo, sublimar, mas vamos usar esse aí mesmo, essa palavra. Tá passando por um problema, uma crise existencial. Agora, se é a pessoa pobre, de origem humilde, como nós, né? Ah, não, ó, fez isso, aquilo, né? Já Não, é fala que é bandido, é vagabundo, a safado, é gente vagabundo, já rotulam. É impressionante, é impressionante. é É. hipocrisia, Richard. Ô, Sabe por Rê, quê? Porque quem mantém a economia, vamos dizer assim, do tráfico dentro das favelas, não é quem mora na favela, porque o moleque da favela ele não tem dinheiro para ficar comprando droga todo dia. Então a gente não pode ser hipócrita a esse ponto. é, O que mantém o baile funk, como costuma passar nas mídias, é porque o tráfico mantém o baile funk. Não, não é não. Entende? Porque você também não dá cultura. As pessoas não assumem que funk é uma cultura, né? Ele dentro da favela ele não pode acontecer. Paraisópolis a gente teve os 9 mortos, que ficou como crime culposo. Se eu deixo um lugar encher com 10 mil pessoas e eu isolo todas as ruas e eu entro atirando, jogando bomba, eu tenho sim a consciência de que alguém vai morrer, porque quem sim, deveria ser preparado é quem trabalha para o Estado. Entende isso? Não adianta eu deixar um lugar encher com 10 mil pessoas, 10 mil crianças e adolescentes, e depois falar assim, ah, foi sem intenção. Não, foi totalmente intencional. Porque a diferença que acontece entre os bailes funks na periferia e o Woodstock é o tom de pele e o CEP. sim.
Exatamente, exatamente. Ô Rei, você acha que de uns tempos para cá aumentou essa necessidade que as pessoas têm de julgar as outras sem nem conhecer? Ou não só as outras, uma situação ali pontual, tipo, não sei o que, já rotula e sem conhecer já julga, que foi o que aconteceu ali atrás. Ela falando de algo que ela não conhece, ela foi e deu opinião, porque ela é uma celebridade, ela é conhecida e tal, ela pode falar. Esses caras, eles são famosos? São, mas não são especialistas, né? Em tudo que eles vão se propor a falar. Então, acho que tem que falar menos também, né? Porque tem tantas histórias, assim, bacanas, né? E pessoas que conhecem realmente a prática das coisas para contar, né? Com propriedade do que é realmente. Não Na é verdade? verdade, é assim, não é que as pessoas estão tendo mais necessidade ultimamente, elas estão mais sensíveis ou mais verdadeiras. Que agora tudo é culpa da pandemia, né? A É, pessoa empurra alguém do prédio, por causa da pandemia. Enfim, Richard, eu costumo falar que quem é filha da puta já era filha da puta. eu também. Cara, Eu é também. isso. É isso. A pessoa que ela era racista, homofóbica, xenofóbica, ela já era. Ela está aproveitando nosso atual presidente, entendeu? Quem carrega essa culpa ou não de ter voltado nele, enfim. Mas ela já era, entende? Sim, A, a, o comentário que ela fez é porque ela já pensava isso antes. Não é porque agora apareceu a pandemia, porque a gente também teve, a gente tem problema de dengue todo dia. Eu vou fazer o quê? Eu vou soltar um monte de mosquito lá para picar as pessoas e a gente entender a evolução da dengue, entende? Então a sim. pessoa ela já carrega isso com ela. Não é porque estamos em tempos difíceis, não é porque o clima a tempo está mudando, é porque ela já era filha da puta, É, já era dela. Né? Então, mas são pessoas que é isso que eu estou falando, a gente está fazendo o inverso, a gente está na contramão. São pessoas que você não pode dar audiência. Então, você não tem que ir lá ver no status dela. Ai, deixa eu ver. Não, é cancelar mesmo. Né? Da sim, mesma forma que a Carol Conká foi cancelada e foi apontada, e não que eu também sou uma pessoa que eu fiquei muito puta da vida com as atitudes dela, tem que ser de igual. Né? Uma pessoa que perde seguidor falou por tudo que fez e o cara espanca a mulher e ele ganha 1 milhão de seguidores. Tá invertido. Aquelas pessoas que entraram lá é porque acham legal, entende? Então, sim, é exatamente. o contrário. É cancelar a verdade, sabe? Assim, eu acho que chegou num ponto e que, por exemplo, a nossa querida, né, uma pessoa que inspirou tantas pessoas, até eu mesmo sempre assisti o show da Xuxa, inclusive fui no último show dela em São Paulo, fiz meu cunhado comprar um ingresso caríssimo na época. Tá bom, você pensa assim, vamos conhecer um presídio, É. Aí depois você entende? faz uma matéria de novo, né? Mas conhece, não dá palpite, que é o que tá Senta com acontecendo. cada um, sabe É, assim? Você vai do mais periculoso ao que está lá já há 5 anos, porque o nome dela ou dele é parecido com o nome de outra pessoa e a gente vê casos assim todos os dias. A pessoa é inocente que tem que provar que ela é inocente, a família corre atrás e mostra que a pessoa não estava naquela situação, naquele momento, e mesmo assim ela sai depois que se dá muita mídia e ela continua respondendo o processo, que a maioria das pessoas não sabem disso. Porque mesmo quando você sai, né, que você foi recluso, confundido por alguma situação, você precisa continuar respondendo o processo. É, então, mostra a realidade para essa pessoa, sabe? É a inversão de valores. Então, de o cara que valores, ele né? pensa assim, ele já pensava assim, ele já era filho da puta antes, e ele está Sim, aproveitando para dar desculpa de que o momento está difícil, a situação está difícil, está todo. Eu costumo falar, gente, o número de mulheres que apanham aumentaram na pandemia. Não, Richard, não aumentou. É que você agora está ficando em casa, então você consegue escutar o vizinho batendo na mulher dele. sim. Ela já apanhava antes, entende? Hum. Não aumentou o número, não. O número é o mesmo. É que só que agora as pessoas estão em casa e elas veem isso. Essa é a diferença. Não é que está maior. Está o mesmo número. Exatamente. Ô, Entende? Em Rê, compensação, também está um número maior de separação. Né? Porque sim, agora você conhece a pessoa que você tá vivendo. Então, são inversões de valores e eu acho que eu costumo falar para as pessoas, quando eu converso isso em particular, eu falo para cacete, viu?
E demora muitas E, vezes, né, Rê, pra você conhecer, né? Às vezes você convive o tempo todo com uma pessoa e você não conhece quem tá do seu lado, né? uh-uh. E eu Aí costumo falar pra. a hora que você Eu foca, falo, oi? fazer que nem minha mãe. Foca, Richard, foca, Richard. É isso. A hora que Porque você o foca, você vê. defeito que era bonitinho começa a te incomodar. Entendeu? Mas já É, incomodava, só que você achava bonitinho. é, É isso. E eu costumo falar que o ano passado e esse ano, eu acho que é momentos decisórios, sabe? Na vida de todo mundo, na vida do mundo como um todo. É um momento de grito de liberdade para tudo. De tudo, infelizmente, a gente vive numa sociedade que precisa acontecer algo muito ruim para que se tire ensinamentos ou alguma coisa boa. Em meio à pandemia, não tem nada de bom, não tiramos nada de bom, mas há uma observação. Hoje todo mundo sabe a importância que é o SUS. sim. Entende? Isso é muito louco, assim, as pessoas não tinham noção. Porque, assim, leito já não existia há muito tempo, falta de insumo, a gente já tinha esse problema de falta de insumo, só que é diferente se eu posso pagar uma consulta e ir lá e resolver o meu problema rápido. Então, para mim, nossa, era exagero. Falar, gente, não é possível. A partir do momento em que todo mundo precisa do SUS, a partir do momento em que hospitais particulares pedem vaga no público, e você vê o seu parente, o seu ente esperando uma vaga, você entende o que o periférico grita há anos, o que a pessoa que depende do SUS grita há anos, entende? Não foi porque o Covid diminuiu o número de leitos, nós já não tínhamos leitos Já não há tinha. muito tempo. Então, são Exatamente. problemas que já estão enraizados. O Covid ele é mais uma pandemia que a base da pirâmide tem que enfrentar, né? Então, tanto que, assim, quando a gente sempre teve um problema de atendimento de SAMU em Paraisópolis e é a dor de todas as outras periferias. E quando se falou Covid, e não se deu a atenção devida, se a gente era os últimos da fila, a gente tinha certeza que a gente nem existiria nessa fila de atendimento. E quando o Gilson se movimentou para fazer todas as ações em Paraisópolis, é porque a gente já faz isso há muito tempo. A diferença é que É, do ano passado para cá a gente tem os holofotes. Mas não é os nada holofotes, diferente né? do que a gente já fazia pelo nosso lugar, do que ele já fazia. Que inclusive, né, Rê, foi um trabalho de relevância, né? Vocês ficaram aí na mídia, tanto nacional como internacional, vocês saíram no The Guardian, New York Times, várias mídias aí internacionais, pelo trabalho de referência que vocês prestaram para a comunidade. E você, como uma das articuladoras, as responsáveis disso, né? Óbvio, né? Até parabenizar e agradecer aí ao Gilson pela nobreza, né? Por um cara de visão que tem feito grandes coisas aí para a população e merece toda a nossa honra mesmo. Ele sim, né? Porque teve até uma mensagem sua, uma entrevista sua que eu andei pesquisando, que você fala, hoje no Brasil a gente tem dado holofotes, o cara lá que só vai e faz uma posinha ali, a menina que atira, o cara faz foto sem camisa, não sei o que, né? 10 mil likes. Agora as ações, iniciativas que realmente trabalham, né, a integralidade, trabalham valores, trabalham deixar um legado aqui, são muito pouco valorizadas, né? Então teve essa inversão. Você comenta sobre isso também. Mas tá de parabéns todos vocês. E você, inclusive, Rê, na questão de você ter saído da sua casa, você pegou lá sua mochilinha com as coisas, colocou, não, vamos lá. Vamos... E foi pro centro de contingência, né? Deixou família, que você tem 2 filhos, né? Eu tenho um só, o Lucas. E foi E a, no período e a bebezinha, a que menininha é linda que tá sempre. neta. É Ai, neta. Ele cumpriu muito meu bem o Deus Fica em do Casa. céu! Ele cumpriu tão bem o Fica em Casa que fez um filho. Nossa, o Rê parece uma boneca, gente do céu. E você não tem cara de avó de jeito nenhum. É genética. E foi isso mesmo. E eu fiquei muito preocupada. Casou muito bem. Para as pessoas entenderem. No início eu resisti muito. Quando o Gilson contratou as ambulâncias, elas ficaram no estacionamento que tem aqui na rua da minha casa. Então, o que acontecia? A população ligava para ele ligava para mim, que eu era a pessoa que estava mais próxima, e corria lá e avisava para eles. Mas tinha que ter alguém que ia com eles, porque eles não sabiam andar aqui. E pelo trabalho que eu faço de produção,
Então, eu sei andar minha comunidade inteira. E eu tinha Sim. que muito rápido pensar a maneira mais rápida de chegar nesse local. Porque até que a gente chegasse na casa ou não, poderia ser Covid, mas poderia ser qualquer outra patologia. E até o ano passado, Richard, eu não tinha essa certeza de que eu era a pessoa certa para estar ali, porque eu sou meia brutona, né? Quem me conhece intimamente Firme, sabe. né? Duro na queda. Mas hoje, assim, eu agradeço, né, por ter feito esse trabalho. Isso me enriqueceu mais como gente, como pessoa, como ser humano. E, e agradeço a todas as pessoas que confiou quando me ligou, porque quando a pessoa abre a casa dela num momento de fragilidade, é porque ela confia em você, sabe? Então, hoje, isso para mim foi enriquecedor. Não peguei Covid, viu, gente? É Ah, não muito pegou. louco isso, Eu não, também não não peguei ainda. tive. É, Mas por que eu abracei também, para as pessoas entenderem? Como eu disse no início, meu irmão foi renal crônico por 14 anos. Assim, ele superou todas as expectativas. E aí a gente teve que aprender os meios, né? Eu não sou da área da saúde. As pessoas perguntam, né? Falam, Renata, você é da área da saúde? Eu falo, não, gente, foi vivência mesmo. Foi labutando. Então, quando o potássio dele subia e eu e a minha irmã tinha que sair às pressas com ele para o hospital, até porque minha mãe não tinha condições de ir, físicas e emocionais, e os exames dele era marcado tipo no cu do mundo e a gente tinha que descobrir. E o remédio que a rede pública fornecia nunca tinha próximo, então tinha lá na PQP e a na gente tinha que PQP. ir atrás, entende? Aí falar, tem, se vira para ir lá. E tudo foi na vivência. Minha mãe era diabética, minha mãe tomava E, insulina, então eu tive que e as aprender os esperas, né, meios. Rê? E Fila, as tal. esperas. É, Então, tinha dia que a minha mãe não conseguia passar do portão da unidade básica de saúde. Ela não conseguia transmitir o que ela precisava. E foi quando eu também passei a entender o que era de dever e o que era de direito do usuário da unidade. E fui fazer sim. parte do Conselho Gestor de Saúde, que eu faço parte do Conselho Gestor de Saúde. É isso que eu tô falando. Tudo quanto é conselho, eu Meu tô lá dentro. Deus. Mas foi por necessidade mesmo, né? Porque foi nossa realidade ali naquele momento, né? A gente tinha um irmão renal crônico e a gente não sabia como lidar e a gente teve que aprender o que Sim. fazer, né? Toda vez que meu irmão dialisava e a fístula sangrava, e aí eu tive que aprender, tanto eu quanto a Cida, tivemos que aprender como lidar com isso para não ficar voltando com ele para o hospital sempre. E por que não passar isso para as pessoas? Richard, a minha mãe ela infartou e eu sempre tive uma ligação muito, muito forte com a minha mãe. E a minha mãe infartou comigo, né? É muito louco falar isso. E a minha mãe infartou comigo e antes disso eu deu tempo de ligar para os bombeiros para saber o que fazer e até o carro chegar. E isso não foi aqui, na verdade foi num outro endereço nosso que consta Paraisópolis também, mas numa área, vamos dizer assim, um pouco mais nobre. O trabalho dela proporcionou isso para ela. E deu tempo de eu avisar no outro telefone e falar para minha irmã, ó, vem aqui que a mãe não tá bem. E é louco falar isso, mas eu sentia que ali era o último momento com a minha mãe. Com o meu irmão foi assim, né? Eu falo que não, eu sou super chorona, eu não sou essa casca grossa, eu sou a pessoa que deita É, dormir vendo desenho. Mas meu irmão faleceu, eu estava com ele. Né? Meu irmão dormiu, assim. Eu falo, a gente não tem o direito de escolher o jeito que vai morrer, mas eu queria partir igual o Rogério foi, né? Sentindo sono hum, e dormindo, sem dor nenhuma. Mas a minha mãe foi mais complicado porque ela não estava bem, ela entrou numa depressão depois que ela perdeu o Rogério. E deu tempo de ligar para minha mãe e falar: ó, vem em casa que a mãe não está bem, né? E, e é difícil você ver a pessoa perder realmente o brilho do olho e partir, né? E eu tive que, de novo, ser forte pela família inteira, né? Minha irmã chorando, meu irmão, o mais velho, os meus sobrinhos, o Lucas eu deixei para avisar depois, meu filho, meu pai, e eu fui pro hospital e a gente fez o trâmite dos bombeiros chegarem e ir pro hospital, só para dar uma resumida para vocês entenderem. E eu virei pro bombeiro que a atendeu e falei assim, seja realista comigo. E aí ele falou assim, Renata, olha, ela teve um infarto, que fez isso, enfim. E é todo um processo que talvez não vá chegar.
pela idade, ela tinha uma hérnia, enfim, N Sim. coisas que agravavam a situação. E se eu, Renata, que passei por tudo que passei, dentro da penitenciária eu vi pessoas morrerem, viu, gente? Eu vi criança nascer, e que passei isso com o Rogério, e estava passando isso com ela, e tinha uma estrutura familiar, e a gente, mesmo passando por tudo isso, a gente ainda estava numa posição de privilégio, que é muito louco, mesmo sendo periférica, falar que eu ainda estou numa posição de privilégio perante os demais. Por que não levar um pouco de conforto e de direcionamento para essas outras pessoas, Outras sabe? pessoas, com certeza. Então, existem situações simples que, às vezes, o morador ele consegue resolver na unidade básica e ele não sabe disso. Mas também a pessoa, o profissional que está do outro lado, não faz questão de falar, entende? É, De dar o caminho das pedras. Então, todo esse problema que a gente tem de saúde, às vezes é o mal profissional, né? E a gente já tinha. A gente sim, já estava enraizado, não foi o Covid. Então, tudo isso me impulsionou, porque foi um momento muito difícil que eu passei. Então, você imagina para um periférico, meia pandemia e todas as outras coisas que acontecem, um parente está passando mal e é uma situação, para quem perdeu os parentes para o Covid, meus sentimentos, e não é sim. fácil, porque é uma doença que ela é pior que o câncer. Porque, assim, é natural da gente, do ser humano, se você tem alguém doente em casa, um enfermo, ou mesmo no hospital, a gente acolhe, a gente dá Acolhe. colo, a gente quer fazer a comida que a pessoa gosta, a gente quer acalentar, quer Sim, aquecer. sim. Covid, não. Covid, você deixa a pessoa lá e você fica rezando para quando o telefone tocar e falar, ó, teve alta ou teve uma melhora. E você não Sim. pode chegar perto da pessoa. E você não pode fazer nada pela pessoa. E isso é desesperador. Em meio a toda essa loucura, eu ainda tive meu cunhado e meu sobrinho com Covid. Tirei O eles de casa. Covid. Os dois ficaram internados, cada um num hospital de campanha diferente. E foi tenso. Então, quando você vivencia essa realidade, quando ela se torna a sua realidade, né? Você consegue lidar melhor, você consegue dar mais força para o outro, né? Então tudo isso foi vivência, foi experiência. Todos os trabalhos que nós fazemos, todos os trabalhos que o Gilson faz e que ele pensa, é por experiência. A questão da fome é muito séria nas periferias, é real muito séria nas periferias. É, Ela já existia antes da pandemia, ela piorou mais ainda antes da pandemia, entendeu? Para as é. mulheres foi muito mais difícil. O primeiro caso, Richard, que nós tivemos aqui de Covid foi de uma empregada doméstica, que Hum. ela contraiu dos patrões que viviam viajando e ela só descobriu porque eles pediram um médico, um amigo, que fosse até a residência deles testar todo mundo. E todo mundo deu positivado e ela também. E eles mandaram ela ir para casa. E eu falo, meu, é o cara ser muito filha da puta, porque se contaminou Sim. ela, deixasse ela ficar na casa deles também. Aí me diz como uma pessoa sozinha ia sair para comprar uma fruta, um alimento, qualquer coisa, ou ia pedir socorro num momento de saturação baixa. Hum. Então, Exatamente. é falta de humanidade, Falta de sabe? mani... E nem todo mundo, né, reteve, que nem você teve o privilégio, né, quando você fala, ah, eu sou privilegiada, né, você diz. É, porque você tem a família e né, o entorno, né, a sua família, pelo que eu percebo, vocês são bem unidos, né? É um pelo outro ali, né? Não, a gente quebra o pau mesmo, é Quebra o pau, amigo, mas um tá todo fala mundo mal do junto, outro, né? fica meses sem se falar, mas é assim, a gente pode, o outro não. É, É muito e na louco, porque hora da. família grande Como, é isso. como a gente fala em casa lá, na hora da dor de barriga, tá todo mundo junto. É isso. É É isso isso. mesmo. E nem todo mundo tem esse privilégio, né? Então, Não, numa hora de uma dificuldade, de um problema de saúde, não tem ninguém para contar. E aí foi onde vocês fizeram toda a diferença aí nesse movimento, né? E fala para mim também, Rê, a questão das mulheres, né? Que são 42% de Paraisópolis é gerido as casas, as mulheres é que trazem os recursos, que batalham tal, e na cuidam verdade, dos eu filhos sozinhas. acredito que esse número é bem maior, viu? É bem maior? É bem maior. É bem maior. É bem maior. E Aqui, não só aqui, mas a maioria das periferias, acredito, cada periferia tem sua particularidade. É a mulher, é mulher.
Porque é muito louco. Mulher, a gente cresce, a gente nasce, né? E a gente vive numa sociedade muito machista. E isso vai passando de geração em geração, até sem ser percebido, né? Porque a gente nasce menina, o pai não pega para ensinar a dirigir ou jogar bola, né? A gente dá um fogãozinho de presente para a menina, né? A gente dá uma boneca e fala: sua filha, tem que trocar fralda, tem que dar banho. Pro menino, a Hum, gente dá um carrinho, uma moto e fala: vai pro bololô, né? é Vai verdade. pro rolê. Eu costumo falar, gente, ninguém tem uma filha mulher e fala: minha filha vai ser Kenga, mas todo mundo tem um filho homem e fala: nossa, vai ser namorador. É, E isso é, acontece e passa de gerações. E aqui, como em todas as periferias, a mulher ela é a base da casa. Gente, na nossa economia tem que pôr uma mulher, uma dona de casa. Porque uma mulher que ela consegue trabalhar fora, ela consegue pagar todas as contas, ela consegue encher a geladeira, ela consegue comprar as roupas, o material da criança e ainda guardar um dinheiro. Minha mãe guardava no sutiã, viu? Minha mãe, ela dava dinheiro pros netos e pros filhos, parecendo que ela tava passando droga, escondido. e Dona Eva, figura. Entendeu? E conseguir ajudar todo mundo. É a mulher. Sim, Isso é muito louco, né? As pessoas precisam ouvir mais as mulheres, porque é a mulher que ela dá conta da casa, porque é uma mulher que ela faz, ela sai para trabalhar. Essa semana teve uma reportagem numa emissora falando o quanto isso afetou mais as mulheres. E realmente afetou mais as mulheres, porque a mulher ela dorme, mas ela não dorme, ela descansa porque a mente continua pensando. Ela já sim. programa que horas que ela vai levantar, que horas ela vai pôr a roupa para bater, o período da máquina e ela vai estender, e nesse período ela vai fazer a comida e ela vai sair, ela ainda vai procurar um bico, porque ela precisa tá mantendo a casa, né? E isso é muito difícil. Mas a mulher, ela precisa da base psicológica forte, mas não é dado, porque a gente tem esse mau hábito de achar que mulher é forte o tempo todo. As pessoas perguntam para mim, falam: nossa, Renata, você é forte o tempo todo? Eu falo: cacete. Entro para dentro de casa, eu abro a porta já chorando, Richard. Sim. Pisou no meu pé, eu choro. É incrível isso. Mas aí eu choro pra cacete. No outro dia o olho fica inchado, aí a pessoa é cega de um olho, tem um olho só, fica aquela coisa horrorosa. Mas, quando eu saio de casa, eu visto a armadura de novo. Por Exatamente. quê? Porque eu tenho que ser forte por todas as outras mulheres que não pôde nem deitar. Pela dona Eva, que sempre saiu de casa às 4 da manhã e sempre chegou à meia-noite. E no outro dia... Richard, eu nunca peguei a minha mãe chorando. Isso é muito louco. Ou a minha Olha, mãe faltar no serviço por dor. O único momento em que a dona Eva chorou foi o momento em que eu fui presa, que ela conseguiu me ver depois, e quando o Rogério partiu. A mulher, ela... e aí, gente, caiu a conexão. Vou mandar o convite novamente para Renata, mas salvamos lá. Ô, Rê, caiu a Ah, conexão. o Aí, Instagram tá assim. Deve ser a mas eu já, pandemia. mas aí eu já, deve ser, é culpa da pandemia, é culpa da pandemia. Eu salvei lá, eu salvei, só coloquei o seu nome. E realmente essas mulheres são fortes, né? Como a dona Eva, como a dona Neuza também lá de Bauru. São mulheres fortes que nos inspiram, né? E você, com certeza, você inspira demais Ah, eu tava o seu falando quando filho. caiu que mulher não tem tempo nem para cometer suicídio. Alguém mata ela. Mas que ela cometa suicídio não, porque ela pensa: se eu morrer, quem vai levar as crianças para a escola? Quem vai fazer o feijão? Quem vai dobrar as roupas? Quem vai tirar a roupa do varal se chover? Entendeu? Nem para isso a É, mulher tem tempo. para Entende? pensar nessas coisas, né? É Não, não verdade. dá. Não dá. É Se ela verdade. programar para o próximo feriado, alguma coisa vai acontecer, entendeu? Aí o criança tem alguma apresentação, ela fala: não, essa semana também não dá, não. A agenda tá cheia. Com certeza, com certeza. Ô, Rê, e esses jovens de 19 de 15 a 19 a 29 anos, são 31% da população e tudo mais que eu andei verificando, né?
Com esse trabalho diferenciado, dessa projeção, dessa organização que a Associação de Moradores de Paraisópolis, junto ao G10 Favelas e tudo mais, como foi essa projeção imensa, as empresas começaram a ir para aí, né? Isso melhorou para a galera, para arrumar o emprego ali, primeiro emprego? Melhor, tá melhorando. Não dá para falar que melhorou significativamente, mas tá melhorando. Tá melhorando bastante. Tem muito ainda a melhorar, né? E é muito louco, porque assim, eu cresci ouvindo que o futuro do nosso país era os jovens. Eu já sou avó e a gente ainda tá nessa, né? E precisa em questão de educação, e precisa em questão de princípios. É, Deu uma melhorada nas coisas. Aqui a gente, de novo, eu falo, aqui falta muita coisa. A gente está falando de um lugar de quase 120 mil habitantes. Sim. O que tem ainda não é suficiente para a quantidade de pessoas. Mas, de qualquer forma, a gente ainda está privilegiado, mas não é porque a gente está na região do Morumbi, é porque a gente luta para ter as coisas que tem aqui. A gente briga muito, a gente é barraqueiro, né? A gente Tá quer certo. e a gente quer. E a gente quer coisa pouca, não. Mas a gente ainda está privilegiado em vista a outras comunidades. Mas para o adolescente, para o jovem, a gente ainda precisa de muita coisa. A gente precisa de uma casa de cultura, a gente precisa de bons cursos profissionalizantes e a gente precisa que o mercado realmente abra, né, esse espaço para esses jovens. Tanto que a molecada se reinventou na internet por conta da pandemia, né? Sim. Isso foi muito bom para eles. Mas precisa mais, Richard. Entende? Precisa muito mais. Eu É. preciso de uma educação forte e real dentro das periferias para esses jovens. Porque se eu não. Eu costumo dizer, né? E essa frase eu postei porque ela é maravilhosa. Os governantes, eles não têm medo da população que passa fome. Eles têm medo da população que pensa. Sim. Porque essa que reivindica cobra seus direitos, né? O acesso aos direitos, né? Entende? Exatamente. E hoje, putz, perto da minha época que eu era menina, a única coisa que tinha aqui na minha época era curso de datilografia. Meu primeiro curso de computação que eu fiz foi dentro de um ônibus aqui, né? Hum. Então, hoje o acesso é muito maior para os adolescentes. Isso a gente está falando de questão de internet e tudo que se vivencia. Mas a dificuldade do mercado de trabalho está muito maior também. Por incrível que pareça, o CEP da pessoa ainda fala muito sobre ela. Isso vai determinar se ela vai ter aquela vaga de emprego ou não. Isso é ruim, Sim. mas é uma realidade. E uma grande infelicidade para uma nação que pensa dessa forma ainda, que tem pessoas que pensam dessa forma, né? Muitas, infelizmente, assim, O ainda muitas. CEP, a orientação, né? A orientação sexual, tudo, né? Origem, é um absurdo isso, sendo que o que importa, né, é a capacidade da pessoa, a vontade da pessoa de desenvolver, né, numa contratação, né? Isso é É, fundamental. é muito difícil. Na verdade, sim, a gente vai lançar até um curta, né? Eu e o Daniel e uma equipe, uma galera legal, sobre esse tema. O que é ser alguém? Richard, eu, Renata, em N coisas que eu já fiz, e ainda tenho muito por fazer, e sou Com um certeza, né? grãozinho no É meio de uma muita menina ainda, tem coisa, muita coisa para fazer. Nós precisamos de mas você bem para você. eu sempre vou ser a menina da favela, entende? Eu sempre vou ser a ex-presidiária. E isso não é um problema para mim. Só que enquanto só um sair da favela e os demais continuar, a favela não venceu, entende? Não adianta só eu sair da favela, só eu viajar o mundo e os meus continuarem com esgoto a céu aberto, entendeu? Passando fome. A gente até hoje, a gente tem um problema da Sabesp desligar a água aqui. A gente está no Nossa. meio de uma pandemia ainda, que parece que não, as pessoas estão muito, muito relaxadas depois da vacina, né? Ai, me vacinei, tô bem, obrigado. Não, não tá. A gente está no meio de uma pandemia ainda. A gente está numa época de dengue, numa época que começou a chover, mas não está muito intenso, mas vai chover, que vai vir leptospirose.
E nós, em Paraisópolis, ainda temos o problema que a Sabesp desliga a água e até hoje não se tem essa explicação. E entramos com um processo em relação a isso e que continua. Então não adianta só eu, Renata, sair e conseguir tirar a Maitê daqui, conseguir tirar o Café, que é o meu filho, né? O Lucas, o apelido dele é Café, daqui, Hum. se os meus ficarem, entende? Então, um só que sai, e eu não posso falar que a favela venceu. Sair da favela tem que ser opção. Eu opto em sair. Não que eu tenha a obrigação de sair para ser alguém. Sim. Entende? Será que o meu CEP me define mesmo? A gente está em pleno século XXI, onde o CEP da pessoa define ela. Absurdo, absurdo isso. Onde a sexualidade dela define ela. Isso vai dizer se ela É, é boa ou não. Se ela é de Deus ou não. é. Entende? A gente está falando de um século em que as pessoas matam em nome de Deus. Exatamente. Preconceito Sabe? religioso, preconceito, né, de raça, de cor, de credo, de tudo. É impressionante. Isso tem que Então, acabar, né? Tem que tem que acabar para. acabar. Tem que acabar, sabe? Assim, a periferia precisa de respostas. É inadmissível, né? Os policiais serem indiciados por crime culposo, entende? Foram 9 mortos. O mais novo tinha 13 anos, o mais velho 23, entende? Cadê aquelas 3 crianças que sumiram? Essas 27 pessoas de Jacarezinho que morreu. O Jacarezinho não tem mais criminoso, não. Mataram todos. Olha só. Então, precisamos de resposta. Esse é o ano para tudo. Entende? A gente quer viver numa situação, num lugar em que eu não possa mais ter medo de sair de casa e a polícia está dentro da minha viela. Entende? O meu filho, porque é negro, né? O Lucas é mais claro que eu, mas o Lucas é negro. Ele ter a moto e ele ser parado porque eles acharem que a moto é fruto de algo escuso. A polícia entrar na favela, a gente está vivendo um problema aqui de hostilização policial por conta de um crime que aconteceu e não se sabe ainda, mas de um lugar em que todas as emissoras falavam que era um lugar em que o morador não frequentava. Mas a gente é que está apanhando para responder o que aconteceu. Então, é isso. Do mesmo jeito que a polícia tem que ter um mandato para entrar num condomínio, ela tem que ter um mandato para entrar na favela. A favela nada é do que um condomínio grande. Entende isso? Porque se dentro dos jardins ele tem que pedir licença e ele não pode pisar na calçada da pessoa que paga imposto, aqui também não, porque a gente paga imposto. As pessoas precisam parar de ser hipócritas e achar que quem vive na favela vive de gato. Aqui a gente paga água caro pra cacete para não ter água todo dia às 8 da noite. A gente Olha paga só. luz. E a gente quer que o nosso CEP seja reconhecido, não Sim. para nos recriminar. Ô, Rê, uma dúvida que eu tenho, outra situação também. Em uma das suas entrevistas, você comenta assim, você fala, essa não é a primeira pandemia que a gente passa aqui, que a gente vive. Teve outras, tiveram outras. Então, essa questão do crime, do abuso de poder, são pandemias mesmo São que levam, pandemias. que geram vítimas, né? E muitas fatais, não é mesmo? São pandemias, Richard. Todo ano a gente tem um problema de dengue. Todo ano a gente tem um problema de dengue dentro da periferia. Por quê? Porque eu ainda tenho esgoto a céu aberto. Por quê? Porque eu não tenho saneamento básico. Por quê? Porque o fumacê não passa. Entende? Então, é uma pandemia. Todo ano a gente tem um problema de leptospirose na época da chuva. Por quê? Porque o lugar ainda está sujo, porque as pessoas estão morando em cima do córrego ainda. Então, são N pandemias, né? A gente sempre tem um problema. Qualquer lugar que você for, em periferia, ou com a pessoa que usa o SUS, uma gestante que fez os 9 meses de pré-natal, chegar no dia de ganhar o neném, ela ficar batendo de um hospital para o outro e perder a criança, ou ela mesma vir a óbito. Todo ano a gente tem um problema de que ter um efetivo da polícia dentro da favela e alguém ser preso ou matar alguém e falar, mas era criminoso. E aí você vê a família brigar e falar, não, não era. Entendeu? Então vamos afastar e investigar. E fica por isso mesmo. Então são pandemias, entende? Por que o periférico, as pessoas entendem que fala assim, nossa, mas a galera ainda está na rua, ainda está tendo baile. A galera se tornou casca grossa, porque
são tantas pandemias que ela vivencia ao longo da vida, ao longo de quando se nasce, Sim. entende? Que isso, cara, é mais uma. Você ganha o neném, você vai na unidade básica de saúde, chegou a data de ter a vacina, não tem. Então, seu bebê corre risco de ter N doenças e não tem porque é sorte, porque o universo conspira e fala, pô, é mais um favelado, então ele tem que ser casca grossa. Então, o Covid não é a primeira pandemia que o periférico enfrenta. A gente enfrenta a pandemia da fome, a gente enfrenta a pandemia do preconceito, a gente enfrenta a pandemia de não ter o livre acesso de ir e vir. E isso são pandemias. Exatamente. O Covid ele veio para escancarar todas as outras que já estavam aí enraizadas, Richard. Com certeza, com certeza. É o que eu volto a falar. O cara que já era que é filha da puta, ele já era. É, exatamente. A gente chegou num número absurdo de mortes pelo Covid desnecessariamente. A gente está vivendo um momento de CPI, entendeu? Mas que todo mundo que está lá é culpado também. Cada deputado, cada vereador, cada senador, entendeu? Que não brigou, também é culpado. Exatamente. No momento que precisou, a né? A gente precisa mudar. A gente precisa tirar todos esses auxílios que estão aí. Todos. É desnecessário. Eu acho que para a pessoa ser uma pessoa da política, a primeira coisa que tinha que fazer é ela usar o SUS. Ela tinha que usar o SUS. Exatamente. Ela tinha que não ter auxílio paletó. Não tem que ter auxílio moradia. Entende? A gente está falando numa época em que um botijão de gás está R$100. Como que uma pessoa que está sem emprego, que paga aluguel e que tem uma família para dar comida, vai comprar um gás de R$100, vai pagar aluguel e vai comer? Não vai. Não vai. Entende? E aí você escuta, você vê matérias de festas maravilhosas, caríssimas, com ingresso a R$1.700, e uma louca fala, vai pra favela. Que era um lugar que deveria ter sido fechado. Da mesma forma que foi fechado aqui. Aí quando tem o baile funk, nossa, olha lá. O pessoal tá fazendo baile funk. É uma realidade, não vai parar, porque a pessoa também não tem cultura, a pessoa não tem internet em casa. Os pais estão desempregados. Se você prestar atenção, e todos que estão nos ouvindo, o índice de suicídio dentro das periferias não existe. Existem os homicídios, né? De suicídio dentro da periferia não existe. Por quê? Porque tudo que a gente está passando agora, a gente já passava e a gente tem que se virar. E ninguém viu isso. E o cara que não está acostumado a viver e que está lá no home office, ele enlouquece porque ele está preso no conforto do apartamento dele, da casa dele, fazendo biscuit, fazendo terapia, fazendo yoga e ele acha que ele está abalado psicologicamente. Que ele não pode ir num parque, ele não pode ir num museu, ele não pode ir no cinema, ele não pode ir numa balada. Ele não pode viajar, não pode viajar. Não, você já não visitava antes. Eu não posso ver meus parentes. Você já não ia ver seus parentes antes. Entende? Então, é bem complicado, né, Rê? É bem complicado mesmo. Muito, muito, cara. Ô, minha linda, mas olha, foi um prazer mesmo. Eu gostei demais de você, de quando comecei a pesquisar um pouco sobre a sua vida. Falei, não, eu quero conhecer essa mulher de perto, até eu quero um dia estar aí visitando vocês aí. Por favor. E quero uma hora que vocês venham para cá, de repente a gente consegue lá, até mesmo, né, pensando na rede social, de fazermos algo em parceria aí, algo juntos, né? E eu quero te agradecer imensamente pela aula, que não foi uma entrevista, não foi uma live, foi uma aula. Com as falas de uma experiência ali prática, uma experiência real, né? E verdadeira das coisas, né? Então, realmente foi inspirador mesmo, cada palavra. Fiquei aqui só te ouvindo. Aí eu falo pra cacete. Eu adorei, adorei. Estamos aqui também, viu, Rê, com a Lúcia, que faz um trabalho social muito importante lá em Mariporã também. A Jamila, que trabalhou comigo, depois você pesquisa sobre a Jamila também, tem uma história muito parecida à sua. A Jamila hoje ela está trabalhando no Médicos Sem Fronteiras, trabalhou comigo por 10 anos
E ela tá lá em Chique Chique, não sei se ela voltou aí depois que a live derrubou, mas ela tava aqui, ai, que mulher encantadora, que mulher inspiradora e tudo. Então a Jamila também tá aí, a galera, a Leteia de Cotia também, o pessoal todo que ficou com a gente, muito obrigado mesmo. E que legado maravilhoso que a Dona Eva, eu conheci a Dona Eva, que a Dona Eva ela vive em você, Vive ela em tá mim. ainda aí, e Eu no seu costumo coração. falar, Richard, não é fácil levantar, né? Eu não sou forte o tempo todo, mas eu sou uma pessoa tão desafiadora que eu levanto na força do ódio. Eu falo, só de raiva eu vou levantar e vou fazer tudo de novo. Na força Né? do Alguma ódio, coisa tem que gostei. mover a gente. Você só tem que canalizar para a coisa certa. É Sim, isso, não é fácil. Hoje eu sou essa pessoa mais engajada pela história da minha mãe, sim. Mas teve esse momento da perca dos 9 jovens aqui, e eu, como mãe, como mulher e como por tudo que já passei e vivenciei, isso me tocou demais. Para mim foi muito difícil pegar uma das mães e levar até aquele lugar. Então, enquanto eu puder fazer a diferença na vida das pessoas, eu vou fazer. Talvez eu não faça a diferença no mundo, Richard, mas se eu conseguir fazer no meu corredor, na minha rua, se eu conseguir minimizar os impactos que a vida traz para as pessoas que têm, que tá do lado de cá, né, da ponte para cá, eu já vou estar bem feliz, assim, sabe? As pessoas não precisam passar por nada do que eu passei, as mulheres não precisam passar por nada do que eu passei, porque o intuito é esse, que não passe mesmo. sim. Mas que multiplique as boas ações. O mundo precisa de boas ações. Talvez você não consiga fazer para o mundo inteiro ver, mas quando você consegue fazer, ajudar o vizinho, ajudar o corredor, o condomínio, já é um começo, cara. Ajudar uma pessoa que está na rua e que precisa de uma informação. Você já está fazendo a diferença. O universo conspira. Tudo que você manda de coisas boas, ele te manda de volta de coisas boas. A gente precisa Exatamente. de pessoas assim. A gente precisa fazer a diferença esse ano, sabe? Precisa ser um grito de guerra e de liberdade para tudo que a gente está aí e está acontecendo. E não adianta se movimentar nas redes sociais. Precisa ir para as ruas, precisa fazer a diferença, precisa exigir, porque senão não vai mudar, a gente só vai trocar de cor, sabe? Hum, com certeza, com certeza. E essa frase, então, gente, eu vou carregar para mim. Eu vi aí com o Duda também, que foi nosso entrevistado, que é uma história bacana lá, que é de São Carlos. Duda colocou, adorei a frase. Vou levantar só por hoje, de raiva, vou levantar com a força do ódio. É isso. Vou Eu ficar sou com do essa. contra. É. E fazer o bem, né? Nessa força do ódio, fazer o bem, Fazer o porque bem. esse bem que você está fazendo, ele vai ser multiplicado e perpetuado. É um legado que você deixa, viu, Rê? Você desarma a Continua. pessoa, sabe? Quando ela espera, a pessoa que te faz o mal, ela vai esperar que você faça o mal. E quando você não faz, você desarma ela. Você deixa ela sem ação. Às vezes Exatamente. é preciso abrir mão da guerra para realmente ter paz. Verdade. Com certeza, com certeza. E esse trabalho transformador aí que você faz junto ao Gilson, eu quero, nossa, parabenizar e agradecer de estar conhecendo um pouquinho mais aí do seu dia, da sua vida. E eu sempre termino, Rê, com uma frase, porque para a gente fazer o bem também, a gente tem que estar sempre resgatando aquele momento da nossa vida que nós não tínhamos julgamentos, nós não tínhamos grandes responsabilidades, nós não tínhamos conhecido aquele universo imenso de pessoas, né, com as suas qualidades e pontos positivos e não tão positivos assim, negativos, digamos. E nós éramos limpos, digamos assim, quando a gente criança. E aí eu quero que você me diga se você encontrasse a Renatinha, a Rei, lá da infância, aquela menina cheia de sonhos, aquela menina briguenta, aquela menina que queria estar toda inserida ali nos grupos e articulando e conversando. O que você diria para essa Renata lá, menininha? Faz tudo igualzinho, não muda nada. Se eu mudasse qualquer coisa, eu não seria quem eu sou hoje, Richard. Entende? Maravilha. Então, eu não mudaria nada. Nada da minha infância. Eu tive uma infância maravilhosa. Então, tudo foi muito bom. Até mesmo a dificuldade.
se eu não tivesse passado por nada daquilo, se eu mudar qualquer coisa daquele passado, eu não serei a pessoa hoje do presente. Então é isso. Que maravilha, Rê. Te agradeço demais, te agradeço mesmo, imensamente. Eu quero estar falando com você mais pelo WhatsApp aí, depois pessoalmente. E muito obrigado, viu? Muito obrigado. Muito obrigado para todas e todos que estiveram aqui com a gente até o finalzinho. Tivemos aí um pequeno problema técnico, mas um beijão. E sábado que vem estaremos juntos, então, com mais uma história aí que desperta talentos e transforma vidas. Beijão, gente. Ótimo sábado. Ó, vamos levantar no ódio, hein? E fazer o bem. É isso aí. Beijão, beijão, Rê. Beijo.